Olá, meus estudantes, minhas estudantes, eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje vamos falar do formulário 8, que é o formulário de ciências humanas, e é um formulário também muito fácil de responder. Até porque ciências humanas fala de nós, seres humanos, das nossas ações no mundo, de quem nós somos, tá certo? Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Bom, a competência 1, ela trata sobre diversidade cultural. A gente vive uma sociedade muito diversa, né, com muitos grupos, muitas culturas. Será que a gente consegue identificar essas culturas? A gente consegue diferenciar? Então, vamos lá. Um tópico desse formulário. Sou capaz de identificar as influências de outras culturas no meio em que vivo. Pensa aí no seu dia a dia, pensa na cidade que a gente mora. Olha aqui essa imagem. Olhou? Observou? Então, você consegue identificar as outras culturas na sua sociedade? Você consegue identificar as influências que ela tem no seu dia a dia, na forma como você vive, nas suas ações, no seu modo de pensar? Bota isso lá. Então, se for marcar totalmente, não esquece, traz os detalhes, porque são esses exemplos que vai me dizer que você compreende essa competência, tá certo? Outros elementos que essa competência traz é, por exemplo, ligado a patrimônio. Você consegue identificar os patrimônios da cidade que você vive? Tem alguma coisa no bairro que é considerado um patrimônio da sociedade? O que é um patrimônio? Para que é que ele serve? Então, se você consegue identificar, dá um exemplo aqui, diz qual é a importância desse patrimônio para o local que você mora, tá certo? Uma outra situação dessa competência é: você consegue identificar as ações do poder público, do governo, em prol da cultura, para a preservação e incentivo à cultura? Se você conhece alguma lei, né, algum projeto, algum programa de incentivo, descreve aqui, diz para que é que ele serve, diz se você já fez uso dele, tá certo? Vamos lá para a segunda competência, que está ligada ao mundo do trabalho, que é um mundo muito grande e que a gente aprende também muitas coisas, muitas experiências. Então, vamos lá ver o que é que ele traz. Sou capaz de perceber o trabalho como um fator transformador da vida humana. Olha essa imagem aqui do lado. O que é que você está vendo? Vamos pensar que a gente está vivendo um período de pandemia. Qual a importância dos médicos para esse período que a gente está vivendo? Pensou? E para além de médicos, né? A gente pode pensar a importância dos professores nesse momento, a gente pode pensar a importância dos garis. Pense aí o gari. Pense se os garis resolverem fazer uma greve. Você acha que isso tem impacto na sua vida, no seu dia a dia, na cidade? Então, qual é a sua profissão? Qual é o impacto da sua profissão para a sociedade? Então, você vai registrar isso aqui, tá certo? Não esquece, detalhes, vai salvando parcial. Outros elementos que essa competência traz é: sou capaz de identificar, né, de determinar as atividades econômicas da minha região. Olha aí o bairro que você mora, a sua cidade, a região Nordeste que a gente vive, o nosso estado da Bahia. Quais são as atividades econômicas que existem? Atividade econômica é aquilo que gera emprego e renda, ok? Então pense aí, quais são as atividades econômicas? Vamos pensar aqui Salvador e vamos pensar Bahia, pelo menos. O que é que tem no nosso estado, na nossa cidade, que gera emprego e renda para as pessoas? Tá certo? Pensa aí e vai registrando e diz o porquê que essas atividades econômicas são importantes, tá certo? Bom, a competência 3, ela está ligada a desigualdades sociais. E a gente vive uma sociedade bastante desigual, infelizmente. Olha aqui essa imagem. A competência traz o seguinte tópico: sou capaz de apontar desigualdades na sociedade com base no meio no qual estou inserido. Então, vamos pensar aqui a partir dessa imagem. Se a gente olha quais são as diversidades que a gente consegue encontrar e as desigualdades, a gente pode pensar desigualdade econômica,
A gente pode pensar desigualdade racial, se a gente pensar que a população pobre da cidade, do país, né, ainda é majoritariamente negra. A gente pode pensar em desigualdades do território, a desigualdade de acesso a direitos básicos como água encanada e saneamento básico, por exemplo. Então, vai trazendo aí elementos, parte aí daquilo que você observa na sociedade ou que você, porventura, já tenha vivido, infelizmente, tá bom? Um outro tópico dessa competência é da gente pensar o campo de combate ao preconceito e intolerância. Quais são as ações que a gente pode ter para combater o preconceito e intolerância? Uma pessoa que é vítima de racismo, por exemplo, o que é que ela pode fazer para se defender, para buscar justiça contra este ato criminoso? Você sabe o que fazer? Então, relata aqui nesse formulário. Uma outra situação que esse formulário traz, né, dessa competência, está ligada à conquista de direitos. Nós somos cidadãos, nós temos direitos. Qual a importância dos movimentos sociais para a garantia desses direitos e para reduzir essas desigualdades? Pense aí o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento sem terra, o movimento sem teto, enfim, a gente tem uma série de movimentos sociais que buscam garantir direitos. Qual a importância deles? Então, se você souber, se você fizer parte de algum, relata aqui para mim, tá certo? Bom, a competência 4, ela está ligada ao meio ambiente e a nossa interação com o meio ambiente. Um tópico desse formulário é: sou capaz de avaliar os impactos da interação entre sociedade e natureza a partir do meio em que estou inserido. Você consegue identificar as nossas ações, as ações humanas no meio ambiente? O que é que nós estamos fazendo que transforma o meio ambiente? E será que a gente está fazendo essas coisas da maneira correta, prezando pela sustentabilidade, preservando o meio ambiente, a natureza, a fauna, a flora? E aí, você acha que a gente tem feito isso? Então, relata aqui. Outro tópico desse formulário é da gente pensar quais são as ações que nós estamos promovendo na natureza, ações boas e ruins. O que é que a gente tem feito que destrói a natureza? O que é que a gente pode fazer para preservar essa natureza? Tá certo? Traz isso aí nesse formulário. Tem vários tópicos que você vai poder relatar o seu conhecimento. Bom, a competência 5 está ligada a mito e razão, a um conhecimento científico, um conhecimento de senso comum. E aí diz, sou capaz de diferenciar mito e razão. Observe essa imagem. Você já ouviu falar em algum momento da sua vida que comer manga com leite pode matar? Bom, você acha que esse é um conhecimento científico, um conhecimento racional? Como é que você sabe se é ou não? E mito? Quando você pensa no mito, em uma história que é um mito, para que você acha que ela serve? Como ela é? Ela de fato se preocupa em ser uma história efetivamente verdadeira, que tenha todos os fatos comprovados? Sim ou não? Por quê? Tá bom? Então, traz lá esse conhecimento que você tem. Com certeza você já ouviu falar em muitas coisas ao longo da sua vida que você pode registrar aqui, tá certo? Bom, a competência 6 está ligada à organização da sociedade. E ela parte de uma coisa muito importante, que é a sua participação enquanto cidadão e cidadã na sociedade. Você se acha um cidadão ou uma cidadã? O que é que te faz ser cidadão ou cidadã? Então eu digo assim, eu, Sawara, sou uma cidadã brasileira. Por quê? O que é que faz com que eu seja cidadã? E como é que eu garanto a minha cidadania? E aí a gente entra num segundo ponto desse formulário, que são os movimentos sociais, novamente. Qual a importância desses movimentos sociais para a garantia dos nossos direitos de cidadania? Então, bota aqui
Se você participa de um movimento, a gente pode falar, por exemplo, do movimento de trabalhadores, o sindicato, qual a importância do sindicato para o trabalhador, se a gente tem direitos trabalhistas, como foi que nós adquirimos esses direitos, se nós mulheres podemos votar, né? Como é que a gente conseguiu o direito ao voto, o direito à participação política. Então, pega aí as suas experiências, aquilo que você observa na sociedade e bota. Não esquece de detalhes, gente. Se você se considera um cidadão, se você sabe o seu papel de cidadão, diz o que é, diz por quê, tá certo? Bom, aí a gente encerra os formulários com esse formulário 8 de Ciências Humanas e eu estou à disposição. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp que eu ajudo a responder, que eu esclareço, tá certo? Um beijo e até a próxima.